Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alavanca Cast de 2025. E nós estamos aqui mensalmente conversando sobre o mundo do e-commerce. Você pode acessar todos os nossos conteúdos através do canal do YouTube, Spotify e também através do nosso site www.comecom.com.br/podcast. Eu sou a Franciele Fernandes, consultora e mentora em e-commerce e host do Alavanca Cast. E hoje nós trouxemos um tema muito atrativo e também que envolve muitas polêmicas, mas principalmente oportunidades. Nós estamos falando de indústria e e-commerce. Quais os desafios e oportunidades desse tema e dessa estratégia? E para conversar com a gente sobre esse tema incrível, nós convidamos o Matheus Cepinho, que ele é responsável pelo e-commerce da indústria CSI Filtros, além de liderar as estratégias de marketing e também de lançamento de produtos voltado para o varejo da empresa. Ele é engenheiro ambiental, formado pela Unicamp, e além disso, o Matheus é apaixonado por marketing, vendas, análise de dados, áreas que encontra de forma integrada no universo do e-commerce. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao Alavanca Cast, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, boa tarde, olá também a todos os espectadores. Estou muito contente de estar aqui contribuindo com a Alavanca Cast, com o Coicom, e fico contente. Muito obrigada. E antes da gente começar, deixa eu te contar duas coincidências que nos aproximam. A primeira é que eu também sou uma engenheira no mundo do e-commerce, então todo mundo me pergunta como assim, né? Eu sou engenheira química por formação e fiz outra engenharia que foi engenharia de segurança do trabalho. Então, não contente, fiz duas, mas nunca serei uma RT. E a outra coincidência é que eu tô grávida, o nome do meu filho vai ser Matheus. Parabéns, nome, nossa, ótima escolha. Então é um nome que a gente tem muito carinho, por isso que a gente vai batizar o neném com esse nome. Então, duas coincidências aí. Mas, Matheus, eu te apresentei de forma super breve, normalmente eu faço assim, né, com o convidado, para que ele conte um pouquinho da trajetória dele no mundo digital. Então, eu vou querer que você, resumidamente, conte para a gente a tua trajetória, né, ainda mais com essa curiosidade, que o engenheiro ambiental foi cair no mundo do e-commerce. Então, conta um pouquinho para a gente. Claro, vai ser um prazer. Então, tudo começou porque meu pai fundou a CSI, né? Então, não tem como eu não mencionar isso, né? Em 2015, esse ano de 2025, felizmente, a gente está completando aí 10 anos de empresa, de indústrias, né? E desde lá de trás, antes eu nem estava fazendo faculdade, estava no ensino médio, estava acabando de me formar e eu escolhi antes fazer curso de engenharia mecânica. E o meu pai abriu a empresa CSI, e no qual aí tive a oportunidade de começar a ser vendedor nela, né? Trabalhava de home office e vendia filtros para a indústria. Então, filtro para ar-condicionado, filtro para sistemas de água, filtros industriais para filtração, e sempre focado no mercado B2B, que foi como a CSI nasceu. Então, a gente sempre estive presente, embora externo, cursando engenharia ambiental na Unicamp Limeira, eu estava sempre em contato com o pessoal aqui da cidade de Jacareí, que é no qual sou residente, a fábrica fica aqui também, para sempre dar um suporte na área de vendas, né? Em 2021, por conta da pandemia, foi onde tudo mudou um pouco. Antes eu trabalhava de home office e eu fiz o caminho contrário do que a maioria das pessoas fizeram. Eu comecei a trabalhar presencial, voltei para o Jacareí, minha faculdade fechou e por a gente estar no mundo de não tecidos, afinal, a nossa empresa é chamada CSI Filtros e Não Tecidos, que seria muito utilizado na área médica e de saúde. Então, máscaras, aventais, toucas, próteses, que deu uma explosão na pandemia. Então, a gente, com essa missão de sempre colaborar com a sociedade e também para manter todos os nossos colaboradores, a gente saiu um pouco do mundo de filtração e desenvolvemos alguns primeiros produtos para máscaras, principalmente. Então, a gente ajudou a atender boa parte da demanda aí de descartáveis para a região aqui de São Paulo, principalmente, mas enviamos material para o Brasil inteiro. E, na época, a gente não tinha fábrica de fabricação desses itens, mas a gente tinha conhecimento e acesso aos materiais, então a gente fez todo esse trabalho. E, nesse momento que eu era vendedor, eu voltei internamente e também precisei digitalizar um pouco a empresa, afinal estava tudo online. Então
eu por gostar de mexer em redes sociais, eu por ter já tido uma experiência lá atrás com blog, com WordPress, com criação de site, eu assumi a área de marketing da CSI, na qual eu criei, e comecei a estruturar. E dentro disso, né, tem esse pequeno histórico que foi uma sementinha que meu pai plantou lá atrás, que foi criar um produto de filtração, que um amigo dele que jogava tênis com ele, pediu para ele, cara, você não faz um filtro para essa minha piscina? E aí ele pegou e falou, traz uma amostra que eu vou tentar fazer. Ele fez, o cara testou, deu super certo, e ele falou, pô, vamos lançar isso no Mercado Livre. Isso com apenas 1 ano de empresa, né? Então lá atrás, ele colocou esse produto, então filtro para piscina, depois ele criou um outro filtro que é para aquário, para filtração de água, e tinha alguns outros filtrinhos para filtração de ar-condicionado. E com esses pequenos produtos, quando eu assumi, em 2021, depois de 4 anos ali de uma jornada de engatinhando no e-commerce, a gente tinha apenas 6 SKUs e vendia bem pouco, assim, pouca quantidade. Mas sempre com essa questão de acreditar. Então, meu pai foi o primeiro a acreditar, de criar um produto e pensar na pessoa, porque antes a gente apenas pensava nas indústrias, né, que a gente atendia. Uhum. Então, em 2021, assumi a área de marketing e comecei também a cuidar da questão do e-commerce, de como lançar novos produtos e colocar outras estratégias para não depender apenas do mercado industrial. Então, hoje, a gente tem feito um esforço bem grande de diversificar novas linhas de produtos, principalmente, e buscar um canal de escoamento, um canal de venda mesmo, diferente do tradicional, e que dê um pouquinho mais de liberdade, flexibilidade, para que a gente consiga fazer essas criações. Porque a gente tem um DNA de inovação e de criação de produtos. Então, meu pai também é engenheiro químico. Então, que legal! Eu tive o sonho de fazer engenharia química, então não fiz, mas eu estou imerso nesse mundo de polímeros e de materiais. Então, a gente gosta muito de desenvolver materiais e métodos de fabricação de alguns produtos. E que, felizmente, a gente tem bastante oportunidades em diferentes segmentos. Então, eu vou numa farmácia, inúmeros os produtos que a gente conseguiria montar e desenvolver para organizar um novo lançamento. A gente vai numa loja de construções, há oportunidades nisso. Então, com essa esperança que a gente tem no e-commerce, a gente começou a visualizar que a gente poderia fazer novas marcas, novas linhas de produto para conseguir expandir. Perfeito, parabéns pela trajetória, muito legal. Então, vai ajudar muito a gente a desvendar um pouco esse tema para ajudar a nossa audiência aqui, né? Que é indústria e e-commerce, né? Colocação de disclaimer, né? Porque, assim, felizmente, a nossa parte B2B, ela é muito forte aqui na empresa, a gente tem um crescimento bem grande. Então, eu acredito que o nosso e-commerce ainda está bem na fase inicial, a gente não conseguiu dar devida atenção, estruturar tão belamente assim, equipe e linhas de produtos, mas eu sou um completo estudioso, há muitos anos eu venho estudando esse mercado e pensando como as indústrias podem colaborar e não depender também, né, de distribuidores e alguns canais que são bem exploratórios. Exatamente. E entrando um pouco no que você falou, né? Por isso que eu falei polêmicas lá, porque existe mesmo, né? Entre indústria e e-commerce existe muitas polêmicas, né? Como que vai acontecer essa desintermediação? Conflito de canais? Como que começa, né? Começa com full commerce ou não começa? Começa por marketplace ou e-commerce próprio? Então, fica aí para vocês que estão nos acompanhando, que o papo vai ser muito bom, porque a gente vai permear todos esses pontos, porque realmente é desafiador, tem muita oportunidade, mas tem muita polêmica. Tem gente que é muito bem no B2B e fecha, né? Se fecha para isso, mesmo tendo oportunidade, porque vê todos esses desafios, essas polêmicas e pensar, não, vou deixar para a próxima geração resolver isso, porque eu não quero resolver. E falando em gerações, que é o momento que a gente vive aí com o maior número de gerações trabalhando juntos, então eu queria ouvir um pouquinho, né, o que você vê disso na indústria, até na empresa que você trabalha, você falou que seu pai é super inovador, mas a gente percebe que existe mesmo o desafio de mentalidade. Vamos falar do primeiro desafio, né, dessa
estratégia. Existe uma mentalidade muitas vezes analógica, tradicional para as indústrias. O que você acredita que precisa ser trabalhado na mentalidade desses executivos das indústrias para que eles iniciem, seja do formato que for, em uma jornada online, uma jornada digital? Claro. Eu acho que vai muito pelo estratégico. Então, assim, eu vejo que como eu venho organizando toda essa parte de marketing e também de vendas aqui dentro da CSI, a gente vê que a questão online deve ser tratada como um canal de venda, né? Então, ser estruturada profissionalmente e ser tratada com a mesma seriedade que os outros canais, historicamente, que vem dando resultado, sejam estimulados. Porém, o esforço e a barreira para você vencer esses desafios ou obstáculos, aprender, é enorme. Então, meu pai tem toda essa questão, mas é bem complexo explicar para ele toda essa questão das performances, da análise de dados, de ads, de SEO, de posicionamento no Google, posicionamento dentro dos marketplaces, a urgência de envios, de respostas dos clientes, a completa mudança e atualizações que as plataformas, os marketplaces possuem a cada mês, muda tudo. Então, assim, de fato, o mercado industrial é bem complexo, a inserção no e-commerce, mas no futuro, boa parte, e acredito que quase que integralmente, desse mercado do comércio e principalmente do varejo, vão estar sendo oficializados e transacionados através de aplicativos e da parte tecnológica e digital, principalmente com a integração das partes de fiscal, de emissão de notas fiscais, a parte de recebimentos, pagamentos. Então, cada vez mais os bancos estão integrando tudo, a Receita Federal está integrando tudo. Então, é uma tendência à inserção de tecnologia no momento de compra. Então, o e-commerce entra, né, como uma ferramenta de você conseguir atender esse cliente de uma maneira que fique completamente registrado toda a jornada, com toda a parte fiscal, toda a parte tributária, todos os preços vendidos, o que foi praticado. Então, ao meu ver, é uma questão de oficialização e formalização de boa parte do que o varejo sofre com algumas coisas, né? Então, eu acredito que é uma tendência mesmo a digitalização dos processos de compra, porque facilita para boa parte dos stakeholders, você registra, tem dados, você vai conseguir fazer uma integração para fazer um anúncio para essa pessoa de novo, trazer ela de novo para comprar, o que no físico é uma dificuldade muito grande você manter esses registros, esse histórico. Então, eu vejo como uma tendência, a gente acredita muito aqui dentro da CSI, mas, de fato, é bem desafiador. Porque ele é uma realidade hoje, né? Você vê uma grande indústria tendo um site que ela vende direto pelo site para o consumidor final, já é uma realidade, mas a gente empaca justamente nessa mentalidade no que você falou. Muitas vezes, ou ele não acredita, ou ele tem medo, ou ele tem receio, porque ele não tem conhecimento. E aí, às vezes, ele não tem o Matheus do lado, uma pessoa do lado, para dizer assim, não, olha só, então vamos começar por esse caminho, vamos começar a testar. Então, tem muitos que simplesmente se fecham e não executam, né, Matheus? E aí, por isso que eu quero te perguntar, pelo que você viveu aí já na CSI, nessa implementação, claro que vocês, como você mesmo falou, tem muito a evoluir, mas com certeza você já tem algumas, já aprendeu muitas coisas, e você falou que já estudou muito a respeito disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os maiores desafios operacionais para uma indústria que decidiu ingressar no e-commerce, porque ela já possui muita familiaridade com processos B2B, sejam processos de precificação, logística, atendimento, marketing, estoque, enfim, todos esses processos. Mas quando entra uma operação B2C, seja ela iniciada com marketplace, com e-commerce próprio, full commerce, ele tem que pensar um monte de coisa que ele pensa, meu Deus, eu nem sabia que existia isso. Então, traz para a gente esses desafios operacionais mesmo, até se quiser falar um pouquinho dos estratégicos também, mas eu acho que esses operacionais são importantes porque eles são o dia a dia, e aí a pessoa às vezes fala impacta e não resolve. Então, ajuda a gente aí. Para mim, a principal quebra assim, que tem que quando a pessoa de uma indústria vê o dia a dia do e-commerce, é a questão da mentalidade de curto prazo
contra a mentalidade de médio e longo prazo que tem na indústria. Então, quando você está falando aí de atender outras indústrias, já tem uma programação, você atende aquela cliente uma vez por mês, uma vez por semana, você já tem tudo regular, você compra matéria-prima, você tem que esperar 60 dias, 90 dias para receber, você paga com prazo grande, você vende, paga parcelado, recebe parcelado. Então, a jornada de compra e jornada de fabricação é bem extenso. Então, tem produtos aqui da CSI que passam de 365 dias, desde o momento que a gente compra a matéria-prima até o momento que a gente recebe o primeiro pagamento. Então, é uma forma de você fazer negócios de médio e longo prazo. E quando você fala de indústria, você fala também de alto níveis de investimentos para você mobilizar uma fábrica, né? Então, essa questão de você precisar montar uma linha de fabricação, você já nasce com uma mentalidade de médio e longo prazo, porque ninguém investe alto em máquinas, aluga um galpão, você contrata pessoas, monta uma empresa, compra matérias-primas para fazer algo no curto prazo. Então, por natureza, a indústria já é de médio e longo prazo. Então, quando você entra no marketplace e ver as regras de execução, de envios diários, de respostas dentro de horas, né? Isso é uma complexidade, uma velocidade tão grande que, operacionalmente, se você trazer as mesmas pessoas que fazem o B2B, trazerem para eles fazerem esse e-commerce, eles vão ter um choque muito grande, né? E a gente tem esse choque ainda até hoje, porque a gente não tem uma equipe completamente especializada para e-commerce, então tem algumas funções que são compartilhadas, então a gente percebe que, de fato, esse compartilhamento de equipes dificulta bastante. Então, eu acredito que é um dos principais pontos operacionais. E eu notei aqui também questão, sem dúvida, né, de precificação, porque quando você vende para B2B, você vende ticket médio muito mais altos. Então, você vende milhares de reais, vende centenas. Então, centenas de produtos. Você já faz um lote que entrega para um cliente de uma maneira muito mais robusta. Porém, quando você vai para o e-commerce, são pequenos pacotes de ticket médios bem menores, que, operacionalmente falando, você precisa conseguir muitos outros clientes para fazer a mesma quantidade de venda em faturamento, né? Então, de fato, o modelo de negócio e produtos, né, tem que ser bem equilibrado para que compense, né? Então, eu vejo que tem esse choque também. Então, quando você faz uma precificação com essa questão da fabricação em lotes, desse cliente constante que todo mês compra, né, é bem diferente de um mercado do varejo, que você precisa conquistar esse cliente a cada mês, dependendo do seu ciclo de compra, a cada 6 meses, você precisa trazer ele de volta, né? Continuar conversando com ele, trazer um produto que agrade ele, que ele não faça nenhuma reclamação que vai atrapalhar sua marca, que ele não faça nenhuma utilização inadequada que ele possa entrar contra você. Então, é bem interessante entender essa dualidade mesmo, né? Para pontuar, eu coloquei aqui a questão de frete, né? E pessoas também. Eu acho que essa questão de você organizar entregas em centenas, milhares de localidades é bem mais complexo. Então, você garantir que todo mundo receba o seu produto no prazo, que ele receba o produto correto, que não seja extraviado, que você, apesar de você ter feito tudo certo, fabricado bem, embalado bonitinho, feito uma ótima precificação, colocou ele no topo da página lá que o cliente buscou, às vezes o frete feito por um terceiro pode atrapalhar a reputação sua, porque o cliente vai ficar bravo com a sua marca. Então, assim, é uma vitrine que você tem, mas também é bem arriscado. Então, sempre tem que ser ponderado para que você não escorregue e acabe atrapalhando, de fato, a sua indústria como um todo, com esse mau atendimento a clientes. Porque hoje, uma pessoa tem muita voz, né, de fazer uma reclamação, de colocar lá no Google e fazer uma avaliação de sua empresa, colocar no Reclame Aqui. Então, isso é uma das coisas que a gente mais valoriza aqui na CSI, que é fazer produtos que as pessoas gostam, utilizem, queiram utilizar novamente e que saiam completamente satisfeitas. Então,
Só que assim, mesmo a gente fazendo o máximo de cuidado, cerca de 0,5%, felizmente aqui dentro dessa cifra do fechamento de 2024, a gente teve menos de 1% de problemas. Só que assim, para gente como gestor, assim, eu me lembro desses casos que deram problema, que a pessoa não recebeu, que eu enviei para ele novamente, acabou que o Correio não conseguiu entregar, ele ficou bravo, ligou para mim sexta-feira de noite, assim, então a gente fica muito mais próximo do cliente, então você tem que ter um comprometimento com essa pessoa muito grande, porque todos nós compramos coisas online também, somos consumidores, sabemos como é ruim não ser atendido de uma compra que você fez, né? Então, eu colocaria que, operacionalmente falando, tem esses pontos. Tem algumas outras questões tecnológicas, outras questões de estoque, inventário, canais de vendas, suporte, saque, mas que quando você consegue colocar uma boa oferta, tiver um produto que de fato não vá penalizar ou tiver muito discrepante do que o cliente deseja, você vai ter muito menos problemas operacionais, consequentemente vai ter uma taxa de devolução, cancelamento e até uma rentabilidade melhor, né? Então, sempre com foco no cliente e no produto, sim, é algo para direcionar. Então, às vezes, você pode começar um pouquinho mais devagar, vendendo menos, porém, essas vendas já são muitos aprendizados. Você consegue chegar dentro da casa de uma pessoa, de qualquer lugar do Brasil, e você colocar um produto seu para a pessoa utilizar. Então, é algo assim que me encanta, essa possibilidade de qualquer pessoa comprar um produto da CSI, que antes a gente vendendo apenas para a indústria, muitas pessoas nunca sequer iriam descobrir a CSI, né? Maravilha, ótimos pontos, Matheus. E entrando um pouco também em um outro desafio que ainda impede muitas indústrias de avançarem nessa estratégia, é o famoso conflito de canal, que tu até comentou, né? Um deles. Eu quero que a gente explore um pouquinho esse caso, porque tem muitos também que deixam de fazer por isso, né? Então, tem a desintermediação da indústria e pode causar insatisfação com vários parceiros. Pode ser o representante, pode ser o distribuidor, pode ser o lojista que revende o meu produto. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho que estratégias a gente pode adotar para quebrar essas barreiras, né, de fato, e para vencer isso, para que o canal digital avance na empresa em meio a tudo isso, né? Então, tanto que vocês aplicaram, quanto que você vê estudando isso para poder aplicar na CSI também, porque eu vejo que é um tema que a maioria, eu já vi muito assim, né, em reuniões conversando com gestores, donos de empresa, não. Se eu colocar um site, meu representante amanhã já disse que não trabalha mais comigo. Meu distribuidor tal, meu lojista disse que vai dar conflito na cidade. Claro que tem muitas estratégias para serem adotadas. No final do dia, às vezes, vai ter uma rixa, né? Então a gente não consegue agradar todo mundo. Mas que estratégias você traria aí de sugestão que vocês abordaram, que você acredita que faz diferença? Claro. Eu vejo, assim, felizmente aqui na CSI a gente não teve tanto esse problema de conflito de canais, porque antes a gente era uma empresa apenas B2B, então a gente atende apenas outras indústrias. Essa questão do e-commerce e atender pessoas físicas foi uma nova vertente, uma unidade de negócio separada mesmo, que não tivemos tanto esse problema histórico. Mas eu, estudando indústria e vendo esses problemas, eu vejo que, de fato, o conflito de canais é bem completo, né? Ele é existente em qualquer grandes marcas e fabricantes. Então, existe cada vez mais essas mesmas marcas como indústrias estão se posicionando online. E eu vejo, né, como principal maneira, né, diferenciação de linhas de produto e oferta. Então, como assim? Será que eu preciso vender o mesmo produto que o meu distribuidor vende, no caso, vamos colocar um lojista distribuidor. Eu preciso vender exatamente aquele produto no meu e-commerce. Será que essa é a única maneira de eu ter um resultado online, estar presente digitalmente? Então, a indústria ela tem uma flexibilidade que ela consegue criar coisas, né? Fazer a manufatura de coisas novas. Então, eu vejo que, às vezes, você fazendo uma diferenciação de marcas, você fazendo uma diferenciação, inclusive, de produtos. Então, por exemplo, aquele distribuidor lojista, ele vende ali
por exemplo, no nosso caso, um pano de limpeza, certo? Pano de limpeza em rolos, perfeitos. Digamos que eu vendo para ele rolinhos de 100 panos, certo? Para eu não ter um conflito de canal, eu posso fazer para o meu e-commerce um rolo, por exemplo, com 300 panos. Então vai ter uma diferenciação de preço, vai ter uma diferenciação de público, vai ter uma diferenciação e não vai ter um conflito direto com esse cliente. Então, eu vejo que você fazer uma diferenciação de produto, então, pensar em uma composição de kits diferentes. Então, por exemplo, no seu e-commerce, ao invés de você vender uma unidade que nem seu lojista faz, que já é seu cliente, você vende, por exemplo, um kit com 5 unidades. Então, você faz uma diferenciação que fica com um público diferente, num preço diferente que ele vai praticar. E para você é muito importante estar presente online para as pessoas conhecerem sua indústria, sua marca. E para ele vai respaldar também para que outras pessoas consigam ir na loja dele, consigam buscar a empresa dele para comprar aquela marca. Então, eu vejo que essa questão da importância de você divulgar seu produto para tornar o seu produto mais conhecido tem que incentivar a venda também no ponto físico, né? Então, eu vejo que fazer essa diferenciação para que você fortaleça a sua marca e traga benefícios também para esse lojista e distribuidor. Eu vejo também um outro ponto, né, que é essa questão de condições de pagamento. Então, se você for numa loja, você tem que passar ali no caixa do supermercado e fazer o pagamento na hora. Porém, lá no seu e-commerce, você pode fazer exatamente essa questão de diferenciação de produto, um kit com 5 unidades e fazer uma condição de pagamento com boleto ou fazer outras formas de pagamento parcelado para esse cliente. Então, você consegue fazer uma oferta diferente do que aquela pessoa tem e consegue atingir novos públicos, né? Porque essa que é o grande interesse. A indústria tem que trazer um plano de parceria com lojistas e distribuidores, pensando exatamente nesse ponto. Como vão criar uma cadeia de fornecimento para esse cliente que tem horas que ele quer comprar online, tem horas que ele quer ir no supermercado, tem horas que ele quer comprar pelo iFood, tem horas que ele quer comprar em grande quantidade no atacado. Então, como nossa marca que você tem na sua prateleira vai estar mais forte para que esse cliente queira comprar. Isso tem que fortalecer o lojista, porque tem que trazer essa credibilidade, porque as marcas que vão perdurar vão ser essas que vão ser encontradas, né? Então, a marca que não será encontrada, infelizmente, cada vez mais vão ser esquecidas, vão ficar no fundo da prateleira. Então, tem que ser um esforço contínuo, né, de conversa, de colocar eles nessas estratégias, conseguir também fazer campanhas de marketing para levar pessoas dentro das lojas e dentro desses canais de vendas desses parceiros, né? Então, eu acredito nessa parte de diferenciação de produtos, diferenciação de oferta e, se possível, né, fazer até mesmo uma diferenciação de marca para que você não tenha esse conflito e que você consiga atingir novos públicos sem se preocupar, porque, afinal, uma fábrica ela precisa produzir, precisa continuar rodando para que você consiga ter maior rentabilidade. Então, se você tem capacidade ociosa, você precisa encontrar outras maneiras. E a maneira online é uma das maneiras que você mais consegue atingir novos públicos. Você consegue fazer segmentações, consegue definir localização, investir em tráfego pago para as pessoas comprarem. Então, você não está online é uma quebra muito grande da imagem da sua marca e da possibilidade dela continuar perdurando, né? Então, tem que ser fortalecido nesse ponto. Mas concordo contigo que é bem difícil. E a gente tem cada vez mais crescido nas linhas de produtos de varejo e quando eu vou organizar a parte de precificação, tanto dos nossos preços no marketplace, loja virtual, como também para a venda direta para os distribuidores, deve ser levado em consideração, porque tem que ser um ganha-ganha. Sim, e eu acho que até complementando alguns pontos que você trouxe, eu estava vendo uma palestra e o palestrante até perguntou, né, qual é o site que mais vende iPhone? Ninguém respondeu Apple. Ninguém.
E ninguém acertou, porque na verdade é o Itaú e tem toda uma estratégia para isso. A gente imagina que é Mercado Livre, a gente imagina que é. Então, assim, uma das coisas que também às vezes as indústrias elas não pensam que o marketing, que o e-commerce ele também é um canal de marketing. Então, imagina, o seu catálogo está ali, você pode explorar de forma muito diferente. Ninguém apresenta o iPhone como o site da Apple apresenta. Então, tem outros sites que eu gosto muito de indústria, igual da Samsung, da Souvenir, da Electrolux. Então, eles trazem muito essa parte de demonstrar bem o produto, de ter realidade virtual, de ter tecnologia, para mostrar, olha do que nós somos capazes, olha os produtos que a gente produz. Se você quiser comprar, você até compra. Mas a maioria não compra pelos sites deles. Porque justamente tem essa visão mesmo de design. Nossa, que site bonito, né? Eu estou entrando aqui e nem penso em comprar. Então, eu vejo que também existe esse ponto. E como eu trabalhei no segmento de moda, né? O meu, vamos dizer assim, meu background de e-commerce era no segmento de moda, a gente, às vezes, não conseguia fazer esse ponto que você falou, pensar, às vezes, num produto diferente, porque era coleção e aquela coleção é para todo mundo. E é para todo mundo. E assim, dentre várias estratégias, problemas, desafios, oportunidades, eu vejo que um deles é a comunicação. Porque, claro, o representante ele vai ameaçar, às vezes, o distribuidor vai ameaçar, o lojista vai ameaçar. Mas é, de novo, um canal fortalece o outro. Se o meu cliente vê o meu catálogo inteiro no e-commerce, ele me vê numa loja e ele vê, né? Então, vê um Instagram bem feito. E cada vez mais os canais vão se fortalecendo, porque o e-commerce ele é um caminho sem volta. Então, uma das coisas que a gente sempre praticou e que eu sugiro sempre é comunicação. Então, como que você vai fazer no seu e-commerce uma estratégia de promoção que você não avisou o seu lojista? Então, comunica todas as estratégias, né? Então, para todo mundo andar junto e perceber assim, não, o e-commerce não é meu rival, ele é meu parceiro, ele realmente consolida uma estratégia, né? Então, só trazendo também aqui, corroborando com outras experiências, porque tem outras visões, né? Claro que assim, o empreendedor sabe da maturidade da sua empresa, ele tem que tomar as decisões, né? Nós estamos aqui dizendo quem faz certo, quem faz errado, só trazendo pontos, porque, gente, o online é um caminho sem volta, é um lugar onde você vende para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e o seu produto está sendo visualizado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, assim, não fica de fora dessa brincadeira, né, Matheus? É verdade. Eu tenho até mais um ponto a adicionar, assim, eu acho que um argumento, assim, que o lojista, o distribuidor que possa se sentir um pouco impactado com a presença de uma indústria agora no online, né, que possa se sentir ferido, eu acredito que da parte da indústria, ela tem que trazer sempre o ponto de conhecer o cliente. Então, assim, esse canal direto entre indústria e cliente é uma riqueza de detalhes, informações, feedbacks, para você conhecer preços, você conhecer os problemas que ele tem, você saber conseguir resolver problemas que você possa descobrir dele, né? Então, nesse ponto, assim, a indústria estar presente no online traz essa riqueza de informações que vai possibilitar, como indústria, trazer para esse parceiro novos produtos muito melhores. Então, esse é um ponto, assim, que, como você colocou, né? Pô, o site da Apple não é o que vende mais iPhone. E, geralmente, as indústrias têm um percentual de market share da venda dos seus produtos pelo próprio e-commerce bem menor do que nas outras cadeias de distribuição. Porém, que seja 5%, que seja 10%, que você fala com milhares de pessoas, é uma riqueza de informações para você entender como que seu preço está, como o seu anúncio está, como sua embalagem está funcionando, como manual de instrução, como todas as informações, detalhes que você está trazendo, inclusive para esse lojista e distribuidor conseguir vender. Então, eu acho que essa riqueza de informações é algo que pode adicionar muito para a cadeia, né? Com a indústria, com um olho crítico em fabricação, em desenvolvimento, conseguir ter um feedback quase em tempo real de milhares de pessoas testando o seu produto, isso é algo assim, valiosíssimo que tem para a indústria e que tem que ser defendida pela indústria para que consiga trazer novas soluções para que esse lojista, distribuidor, representante cresça com ela, né?
ficar minguando se eles pressionarem ela para não estar presente nessa nova forma de comercialização, desenvolvimento e canal de distribuição, né, que é o e-commerce. Perfeito, e você já abordou uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade da indústria estar nesse caminho é esse canal direto, que seja 1%, 2%, ela vai ter um canal direto, que muitas vezes o lojista, o representante distribuidor, não traz essa informação. Ele não devolve isso para a indústria. E assim, até tem uma indústria bem legal que eles começaram a vender pelo e-commerce, mas ele acaba trazendo esse ponto que você falou, que é a Super Coffee, né, a Caffeine Army, que ele tem bem isso, assim, como ele tem um contato direto, o cliente veio dizendo, não, mas eu quero ter um sachê quando eu vou para academia, não quero carregar aquela lata. Ah, mas em casa eu quero comprar uma lata muito maior, essa latinha pequenininha para mim não dura. Então, imagina a indústria ter esse canal, que nem no primeiro momento talvez ela nem busque tanta relevância, mas ela busque mais isso que você falou, né? Eu quero esse contato direto para ter o feedback, para o cliente poder me dar sugestão, porque muitas vezes as pessoas pensam, o saque, ele só vai resolver problema. Não, tem gente que gosta tanto da marca que ela vem dizer assim, olha só, porque vocês não desenvolvem tal coisa que eu não encontro em lugar nenhum. Né? Então, realmente, esse ponto que você trouxe ele é muito importante, é uma oportunidade que eu vejo até como uma das top 3 de tenha um canal direto com o seu cliente final, porque ele vai te abastecer de muita informação, ele vai dizer, nossa, que foto feia no teu site, que produto esquisito, que descrição, não encontrei porque a descrição tá ruim, e enfim, ele vai te trazer informações que você nunca imaginaria, né, Matheus? Acho que você vive isso aí na prática. É impressionante, assim, e como às vezes a gente consegue perceber como tem oportunidade de melhoria ainda, né? Então, é impressionante como alguns clientes às vezes podem se confundir, entender alguma coisa que você quis dizer, e você fala, nossa, nunca imaginei que alguém poderia pensar que esse material seria assim. Então, por exemplo, para a gente ter alguns pontos assim que até essa questão do esquisito, do super diferente, algo que a gente nunca no desenvolvimento a gente considera, é muito impressionante como que mostra como as pessoas são completamente diferentes. Tem uma capacidade de raciocínio, lógica, de conectar informações. Tem pessoa que não lê descrição, tem pessoa que compra produto sem conferir nada. Então, assim, é impressionante como que você tem que desenhar tudo, deixar tudo muito escrito, mas só que mesmo assim as pessoas conseguem entender um pouco diferente ainda do que você esperava, né? Então, esse ponto, assim, eu acho sempre interessante de entender o lado humano da pessoa que consome, né? Porque a indústria fica muito longe do cliente. E isso é uma dor, assim, sabe? Então, mesmo quando você vende para o B2B, você fala com várias pessoas, mas às vezes quem usa, quem pega o seu produto na mão, são pouquíssimas, que você não tem contato, né? Então, você fala com o comprador, você fala com o pessoal da engenharia, mas só que às vezes o operador que usa o seu produto, que coloca na máquina tudo, às vezes você não consegue ter esse feedback dele sobre a percepção dele, né? Então, é extremamente valioso você conseguir ter um feedback, né? Perfeito, nossa, bem importante tudo isso que a gente falou aí sobre a experiência do cliente e as oportunidades e desafios. Mas agora eu quero te ouvir um pouquinho sobre por onde começar, né? Que eu até falei que é um dos desafios lá no começo da nossa conversa também. Porque quando a indústria decide, vou entrar no online, aí a primeira pergunta é como? Vou fazer full commerce, né? Vou deixar minha operação assim, entregar um estoque para um full commerce e dizer te vira porque eu não quero me incomodar com isso, quero estar no online, né? Quero começar para marketplace, commerce próprio, enfim. Então, comenta um pouquinho para a gente, Matheus, assim, até se quiser falar um pouquinho de como vocês começaram, porque assim, não existe certo e errado. A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, mas se não tentar, não vai saber o melhor caminho. Depende muito da maturidade de cada empresa. Então, fala um pouquinho para a gente, ou do caso de vocês, ou do que você tem visto no mercado como tendência. Visto que cada um tem sua realidade, mas conversando com indústrias, é a primeira pergunta. Fran, como que eu começo? Verdade. Assim, eu acho que várias dúvidas que o pessoal de indústria tem de entrar no e-commerce, às vezes não faz sentido no estágio inicial. Por exemplo, existem alguns tipos de indústria. Tem indústrias que atendem sob demanda. Então, eles recebem um pedido, começam a fabricar e atendem essa demanda. Então, é uma B2B que faz esse atendimento. Tem outras indústrias que fabricam para deixar no estoque.
Então, fabrica, deixa no estoque e a equipe comercial vai vender. E a gente também tem outras indústrias que produzem pensando já na escala do varejo. Então, tem produtos pensados para pessoas físicas, né? Então, eu acredito que esses 3 tipos de indústrias têm desafios de ingressar no e-commerce de uma maneira um pouquinho diferente. Então, vamos começar pela mais fácil, assim, digamos, que seria a empresa que já faz produtos para pessoas físicas, para o varejo, né? O que eu acredito que seja inicial é a questão da digitalização. Você vê o grau de digitalização que a sua indústria tem hoje. Tem muitas indústrias, tá? A gente lida com a realidade aí de indústria no Brasil, que usam tudo no papel, fazem anotações completamente precárias, não tem pessoas capacitadas ali que usam computadores, pessoal às vezes não tem capacidade técnica de digitalização, que seria utilizar softwares de ERP, fazer uma gestão de estoque integrado, você fazer uma gestão de relacionamento com clientes um pouquinho mais profissional, digitalizado, um registro. Então, há indústrias que estão numa fase um pouquinho mais inicial, que nem a etapa de digitalização de pessoas capazes ali de, no dia a dia, fazer essa gestão de e-commerce completamente digital, de estar iniciando. Então, o primeiro ponto eu acredito que seja isso. Conseguir encontrar uma pessoa muito interessada em aprender sobre e-commerce e que consiga organizar essa questão da digitalização da empresa, conseguir fazer uma integração, instalar, fazer uma contratação e gestão de terceiros para ajudar e que consiga ser essa ponte entre fornecedores de serviço dentro da indústria para que consiga, de maneira real, trazer um pedido de compra de um cliente e ser entregue em poucas horas para ser enviado, né? Então, esse parte da digitalização. Aí, eu coloquei aqui que seja um canal promissor para o produto que aquela empresa vende. Então, por exemplo, tem indústria que fabrica vergalhão de aço, por exemplo. Talvez o e-commerce dê certa venda, só que não é um canal tão promissor para o mercado de construção para compra de material básico, por exemplo. Porém, tem outras indústrias, por exemplo, indústria de coleira de cachorro. Então, é um produto que você consegue comercializar, encontrar clientes muito mais rápido, muito mais ágil e que tem uma afinidade com o canal de distribuição. Então, eu acredito que produtos muito grandes, muito pesados, produtos extremamente complexos de serem desenvolvidos, geralmente é mais difícil você estar entrando no e-commerce com isso. Porém, caso você tenha produtos um pouco que sejam mais fáceis de serem enviados com frete, você vai ter um custo de frete menor, você vai ter um ticket médio um pouquinho menor e você vai conseguir dar esses passos iniciais, né? Então, eu acredito que essa questão de afinidade entre a linha de produto, a capacidade daquela empresa de criar um produto que seja possível de ser comercializado online de maneira escalável, né? Que você consiga trazer uma quantidade mínima diária de vendas para você continuar esse processo diariamente, né? Então, a indústria é muito relacionada com o processo. E se for esporádico, não vai dar certo. Então, tem que ser algo que aconteça todo dia, da mesma maneira, que você consiga treinar pessoas para executar da mesma maneira sempre. Então, eu acho que isso daí é bem relevante. Então, tem essa questão de tecnologia. Então, você conseguir fazer o uso de sistemas, conseguir fazer um bom uso dos marketplaces, você conseguir fazer uma boa cadastro de produtos, você conseguir fazer uma boa inserção e gestão desses produtos e dessas ofertas no mundo online, você precisa ter uma tecnologia para fazer gestão de estoque, gestão de preço, gestão de integrações entre todos esses canais. E assim, felizmente, essas empresas de tecnologia cada vez têm deixado mais prático, mais fácil essa inserção. Então, basta alguém bem interessado, com bastante capacidade e interesse de estudar e de aprender, que consegue, acompanhando tutoriais, fazer essas integrações, cadastrar os primeiros produtos, lançar os primeiros produtos nos marketplaces, ou quem sabe fazer essa escala de tráfego pago para que consiga trazer clientes, né? Então,
é uma jornada que, quando se fala de e-commerce, a tecnologia está no meio do caminho, então é fundamental que já abrace desde o início e entenda, faça boas escolhas ali e consiga trazer um sistema que conecte e integre com a sua indústria, né? Então, tem a parte de pessoas que, ao meu ver, é um dos pontos mais complexos, assim, como você está no mercado industrial, em geral, são pessoas produtivas e pessoas administrativas. Raramente tem pessoas de tecnologia, raramente tem pessoas de dados. Então, as pessoas, geralmente, da empresa, têm uma dificuldade de buscar e colocar pessoas dentro desse universo, né? Então, eu considero que você formar uma equipe inicial é fundamental para que consiga, junto com terceiros, fazer essas escolhas iniciais de sistemas, softwares, produtos, preços, que você consiga fazer essas suas primeiras ofertas, né? E teste, porque no e-commerce, boa parte dos primeiros momentos ali é muito teste. Então, você vai ter que testar anúncio, vai ter que testar título, vai ter que testar preço, vai ter que testar foto, vai ter que testar descrição. Então, para a gente é uma jornada bem complexa assim, de testes, mas que é bem interessante a indústria estar presente nisso, porque justamente esses testes que vão dizer, talvez o cliente prefere que esse produto seja chamado desse jeito e não desse jeito que a gente chama. Será que a gente não consegue fazer uma modificação para que a gente tenha uma conexão melhor com o cliente? Então, tudo isso faz parte, né? Então, eu vejo os primeiros passos, para mim, por exemplo, além de tudo isso que eu coloquei, é você buscar estar próximo de pessoas que entendam de e-commerce. Justamente eu caí no líder de e-commerce por conta disso, porque eu me sentia quase um ET aqui dentro da fábrica, querendo fazer os projetos, executar, crescer, formar equipe e montar os processos, porque de fato eu falava em outro idioma e não conseguia também traduzir toda essa linguagem técnica para o mundo industrial. Então, aquele ponto que você colocou sobre a mentalidade, né? Como que eu, Matheus, consegui expandir essa minha mentalidade também? Foi tanto presente nos grupos de e-commerce, vendo outras empresas fazendo o que eu não estou conseguindo fazer, ver que é possível, você vê pessoas diferentes, com personalidades diferentes, às vezes muito com conhecimento técnico, às vezes muito inferior ao seu, fazendo resultados muito superior. Então, foi super importante para mim estar dentro do Conicom, ver casos reais, conseguir participar das visitas técnicas, conseguir conhecer outros empreendedores, conversar, entender dos outros nichos de mercado, né? Porque quando você está com indústria, sua fábrica toda já está montada, seu nicho já está escolhido, basicamente. Então, você entender outras realidades, né? Você consegue trazer um universo para a sua indústria muito mais palpável, para que você tenha uma mentalidade que é possível. Porque se as pessoas internamente não conseguirem visualizar que é possível, essas barreiras iniciais são bem complexas, né? Então, você precisa conseguir quebrar essas barreiras. Então, por exemplo, eu convidei meu pai para participar de alguns eventos, levei eles em feiras, levei no Mesh XP. Por quê? Só eu vivendo aquilo, vendo aquela potencial oportunidade, me gerava uma ansiedade tão grande que eu não conseguia trazer para os projetos internos aqui. E até hoje eu acredito que eu estou alguns meses, alguns anos atrasados disso, que eu quero, precisamos estruturar cada vez mais para crescer no online. Só que é difícil de fazer esse entendimento, né, por parte de todos da cadeia da indústria, né? Então, eu coloco que esse ponto de você estar cercado de exemplos, cercado de conhecimento também, te deixa mais confiante de que, de fato, o e-commerce é bem difícil, mas que você precisa persistir no médio e longo prazo, que a indústria evolui isso, pelo menos, para que você consiga colher frutos, né? Não, perfeito. E bem esse ponto que você falou, né? A gente precisa estar conectado com outras pessoas para levar as nossas dores, porque cada um vai estar passando por um momento e vai ter uma dor diferente. Então, sempre vai ter alguém
que já passou por aquele momento que você está passando e que vai conseguir te auxiliar, para você economizar tempo e dinheiro. Então, estar em uma comunidade é sempre muito importante, né, Matheus? E aí, aproveitando, só uma pergunta também, como que vocês começaram? Vocês começaram a vender no Mercado Livre? Vocês têm um site próprio? Que canais digitais hoje vocês atuam? Certo, a gente nasceu no Mercado Livre, né? Então, até ano retrasado, 2023, a gente só vendia no Mercado Livre, né? Então, a gente lá atrás, lembra aquele produto que eu falei que meu pai fez para um amigo dele, que é o filtro piscina? Uhum. Esse produto até hoje é o nosso produto campeão, e boa parte da minha necessidade de lançamento de produtos é para justamente a minha loja não ficar tão dependente desse único produto, né? Então, a gente nasceu no Mercado Livre e na estratégia de diversificação de canais, a gente viu necessário lá em 2023 também expandir para outros mercados, né? Outros canais que tinham outro perfil de clientes. Então, a gente expandiu para Shopee. A gente, lá em 2023, também vi que eu estava deixando muito dinheiro no mercado e falei, não é possível, eu preciso aprender sobre loja própria, loja virtual também. E apanhei bastante, para ser bem sincero, e considero aí bem complexa essa questão. Então, de início, eu considero para a indústria sempre o marketplace, porque para uma loja virtual, uma loja própria, ser de fato rentável, você precisa ter umas linhas de produto bem completas, que consiga compor uma cesta de produtos, você consiga trazer uma recorrência, você consiga ter uma comunicação e marketing para trazer esse cliente de volta. Já que no marketplace você não precisa tanto disso, você precisa estar muito mais perspicaz ali durante a entrega do seu produto, cumprir os prazos, fazer responder as perguntas desses clientes. Então, no marketplace, toda a parte de frete, toda a parte de tráfego pago para trazer clientes até seu produto, eles já fazem, né? Então, simplifica muito essa jornada, que é a porta de entrada que, sem dúvida, eu recomendo ali para a indústria. E caso o seu produto, né, tenha algumas particularidades, como, por exemplo, você consiga ter outros produtos correlatos, outros produtos complementares, para que esse cliente consiga aumentar o ticket médio, consiga comprar mais vezes, aí você consegue ter algumas vantagens que começa a fazer sentido você testar também a loja virtual. E um ponto que eu considero fundamental nisso é a questão de localização, né? E a questão de incentivos fiscais. Então, hoje, dependendo do local que você está no Brasil, você tem alguns benefícios por estar bem localizado. Por exemplo, região sudeste, região de São Paulo, região que mais sudeste, na qual você tem uma demanda e um prazo de entrega, um custo de frete, às vezes, muito mais competitivo. E também temos outras regiões que estão com incentivos fiscais que também conseguem benefícios muito interessantes para alguns produtos, para alguns tipos de mercado, né? Então, eu considero que, dependendo de onde essa indústria estiver localizada e tiver alguns fatores que favoreçam ela, talvez ela consiga também ter uma competitividade através da loja própria e uma questão regional, e consiga trazer também um pouquinho mais de vantagem, porque você competir com os grandes marketplaces, estando mal posicionado, estando em uma região que não tem tanta demanda, a questão de frete e questão de prazo de entrega meio que faz muito mais difícil um cliente escolher seu produto, né? Então, eu acredito que esses pontos favoreçam algumas localizações para você testar outras formas de comercializar além de marketplace. Exatamente. Aí, fechando esse assunto de como começar, e também complementando o que você falou, é entender a cada indústria qual é o nicho dela. Como você falou, qual é o nicho, qual a estratégia que ela quer começar, qual a localização dela, porque não tem certo e errado, né? Tem empresa que começa pelo marketplace e vai super bem, depois abre e-commerce próprio, ou nem abre, e vai explorando todos os marketplaces possíveis. E tem empresa que já tem um nome muito forte no mercado, então, a partir do momento que ela lança o e-commerce, ela já tem um boom de vendas, e aí depois ela pluga
estoque também no Marketplace, acaba sendo um canal dentro do e-commerce próprio de venda. Tem o Full Commerce, que são os que não querem se incomodar e decidem, cara, faz para mim aqui. Então, o que a gente aconselha aqui é que vocês entendam o momento, né? Para quem está nos ouvindo, entenda o seu momento, avalie o que a concorrência fez, ou então, na verdade, não só a concorrência, mas indústrias que vocês admiram, como que foi, conversem com essas pessoas, quais foram os principais desafios, por que você decidiu esse caminho, porque no fim da história é uma decisão solitária, é colocar os prós e contras na mesa e decidir, né? E mais ouvir as pessoas, né? Ouvir os conselhos, estar numa comunidade, fazer perguntas, participar de eventos, porque vai te dar um insight, dizer, tá bom, vou começar por aqui. Se eu errar, eu faço outro caminho, mas tem que decidir um caminho inicial. A gente trouxe aqui várias possibilidades para vocês ouvirem. Matheus, já estamos conversando há 55 minutos. Legal. É um papo que dá pano para manga, que a gente fala, né? Porque tem muita coisa para se falar, tem muita oportunidade, muita tendência de mercado. Então, quero te agradecer muito por todos os pontos que você trouxe. E eu quero que você passe aqui para a gente as suas redes sociais ou qual o ponto de contato que o pessoal pode te encontrar, porque assim como em algum momento você precisou tirar dúvida, com certeza, e a gente sempre precisa ainda, né? A gente sempre somos eternos aprendizes, mas deixa aqui os seus contatos para quem está nos ouvindo e quer bater um papo contigo, entender um pouco mais, ou até visitar a CSI para entender como funciona. Então, deixa os teus contatos aqui para a gente. Claro, também quem quiser também ser distribuidor, lojista e vendedor online dos nossos produtos, né? A gente está montando toda essa rede próspera aí de distribuição dos nossos produtos, principalmente a filtração de líquidos para piscina, aquários, né, e vários outros produtos para a área de saúde também. Então, o melhor caminho eu acredito que seria através do nosso @ aí no Instagram, o CSI Filtros, @CSI Filtros, ou através do nosso site, www.csifiltros.com.br, e quem precisar pode também acessar via e-mail, mandar um e-mail, por favor, tá dando com muito carinho, contato@csifiltros.com.br. E aí, por meio desses canais aí, eu consigo dar bastante atenção para vocês, caso alguém tenha dúvida, queira exemplos, queira tirar qualquer dúvida aí sobre uma decisão. Eu sei que é bem solitário e a gente consegue estar opinando, né? É muito diverso essa realidade brasileira, de indústria principalmente, mas que eu fico feliz de estar colaborando e obrigado demais pelo convite, fico contente de estar fazendo parte aí junto com vocês. Matheus, nós que agradecemos a sua participação, trouxe vários insights, eu tenho certeza que quem já nos assistiu, vai nos assistir, tem muita coisa para anotar, para levar em consideração o que nós falamos aqui. Muito obrigada. Quero agradecer também a você que nos assistiu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, vou fazer o pedido clichê, deixe seu like, seu comentário, mas principalmente compartilha para ajudar mais pessoas que estão nesse momento de desafio em suas carreiras e em suas empresas. Um abraço, ótimas vendas e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau.